Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui e agora eu vou compartilhar exclusivamente para você conteúdo e significado transformacional que vai mudar aquelas áreas de sua vida que precisam de mudanças. Quero que se lembre disso. Faça desse momento um marco histórico. Aqui agora eu vou compartilhar a 11ª parte de 13 da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses, a suprema grandeza de Cristo Jesus. Eu fico imaginando a santificação é um contínuo uso das vestimentas espirituais providenciadas por Deus. Quero que se lembre disso. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Fique de olho na santa palavra de Deus, a Bíblia. Você vai ficar feliz. A santificação é um contínuo uso das vestimentas espirituais providenciadas por Deus. Eu continuo imaginando o apóstolo São Paulo deixa de falar daquilo que Deus fez por nós para tratar daquilo que devemos fazer uns aos outros. Quero que se lembre disso. Agora pertencemos à família de Deus e devemos viver nela de modo digno de Deus. O cristianismo é mais do que a mera aceitação de doutrinas ortodoxas, é um relacionamento correto com Deus e uns com os outros. Cristianismo é comunidade. Quero que se lembre disso. Em contraste com os vícios listados no capítulo ou nos versículos anteriores, pecados sexuais, sociais e da língua, o apóstolo São Paulo oferece agora
uma lista de virtudes que devem ornar a vida do verdadeiro cristão. Vou considerar essas indumentárias que devem fazer parte da sua vida. Se sente pronto para ouvir? Em primeiro lugar, ternos afetos de misericórdia. O apóstolo São Paulo traça um contraste entre a vida antes da conversão, marcada por ira, indignação, maldade, maledicência, obscenidade e mentira, e a nova vida caracterizada por ternos afetos de misericórdia. Ser misericordioso é lançar o coração na miséria do outro. É uma genuína simpatia pelas necessidades dos outros. O cristão deve ter um coração compassivo. No original grego, splanchinon oikirtimos, quer dizer entranhas compassivas. A expressão ternos afetos pode ser traduzida literalmente por órgãos internos, do grego splanchinon. No pensamento antigo, as vísceras eram consideradas a sede da vida emocional. A segunda palavra, oikitirmos, significa a expressão externa de profundo sentimento na preocupação e ação compassiva. Sendo assim, o termo composto transmite o senso de uma compaixão profundamente sentida que se estende aos necessitados. Quero que se lembre disso. No mundo antigo, os aleijados e os enfermos eram simplesmente eliminados. Não havia provisões sociais para os idosos. O tratamento destinado aos doentes mentais era desumano. As crianças não tinham nenhum direito. A misericórdia é uma dádiva do cristianismo. A violência que atrai tanta atenção na literatura, televisão, revistas e grande parte dos meios de entretenimento tende a criar sentimentos opostos, imunidade e indiferença emocional frente à miséria e sofrimento terríveis de que há tantas vítimas no mundo. O povo de Deus deve vestir-se com a indumentária da misericórdia. Esses afetos de misericórdia podem ser vistos na atitude de José do Egito com seus irmãos, registrado em Gênesis 45:14. Em vez de vingar-se deles, José lhes ministrou amor e bondade. Misericórdia pode ser ilustrado pela atitude do bom samaritano que se compadeceu do homem ferido à beira do caminho, pensando
pensando suas feridas e restaurando sua vida. Quero que se lembre disso. A vida de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, foi motivada pela compaixão. Ele, Cristo Jesus, chorou ante o sofrimento que afligiu seus amigos em Betânia. Cristo Jesus compadeceu-se da viúva que estava indo sepultar seu único filho. Ele, Cristo Jesus, é o grande sumo sacerdote que se compadece de nós. Quanto mais perto de Cristo Jesus o cristão estiver, tanto mais vai ser cheio de compaixão pelos homens. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, bondade. Bondade é exatamente o oposto da malícia ou maldade mencionada no versículo 8 de Colossenses, capítulo 3. Os antigos escritores definiam a bondade como a virtude do homem para quem o bem do seu próximo é tão caro como o seu próprio. Ser bom é ser benevolente para com os outros, como Deus tem sido para nós. A bondade toma a iniciativa em responder generosamente às necessidades dos outros. Pense nisso. A palavra grega cherestotes é a bondade que se expressa em atitudes e atos. Quero que se lembre disso. A palavra grega cherestotes é a bondade expressa em atitudes e atos. Denota o espírito amigável e ajudador que procura suprir as necessidades dos outros mediante atos generosos. É chamado de homem bom. Ele estava sempre investindo na vida das pessoas. Investiu na vida do apóstolo São Paulo, dos cristãos pobres de Jerusalém e mais tarde na vida de João Marcos. E ainda mais, Isaac, o homem que cavava poços e os entregava aos seus contendores, porque não queria litigar com eles. A palavra era usada para o vinho que com os anos suavizava e perdia a aspereza. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, humildade. A palavra grega tapeinofrosinen. Humildade é uma virtude criada e introduzida no mundo pelo cristianismo. A humildade não era considerada uma virtude, mas uma fraqueza. Era tratada com desdém e não incentivada como virtude. Ser humilde é ter uma autoestima adequada que nem se exalta com orgulho, nem se autodeprecia. Trata-se de uma correta compreensão de si mesmo diante de Deus, de si mesmo e dos homens. Quero chamar a sua atenção aqui e agora para essa verdade. A verdadeira humildade
é o antídoto ao amor próprio que envenena os relacionamentos entre os demais. Ser humilde é não ter um elevado conceito de si mesmo. Você se lembra? O centurião romano disse para Cristo Jesus: não sou digno de que entres em minha casa. Uma pessoa humilde está pronta a reconhecer o valor dos outros e a reconhecer seus próprios erros. Humildade é honrar os outros mais do que a si mesmo. Uma pessoa humilde é aquela que reconhece seus erros, está pronta a aceitar a admoestação. O publicano humildemente orou: Senhor, sê propício a mim, pecador. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, mansidão. Mansidão não é fraqueza, mas poder sob o controle. Os homens mais vigorosos foram mansos. Quero que se lembre: Moisés, o líder de punhos de aço, que tirou o povo de Israel do poderoso império egípcio, é considerado o homem mais manso da terra. Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Cordeiro de Deus e Messias, o homem perfeito, foi manso e humilde de coração. Mansidão é uma disposição de ceder os direitos. É a pessoa que está pronta a sofrer danos em vez de causar danos. Mansidão é uma disposição para abrir mão de um direito indubitável. A palavra grega prautes, indica uma submissão obediente a Deus e à sua vontade, com uma fé não vacilante e uma paciência constante que se manifestam em atos gentis, em uma atitude benevolente para com as outras pessoas. É a qualidade de manter os poderes da personalidade sujeitos à vontade de Deus mediante o poder do Espírito Santo. Uma pessoa mansa conserva o domínio próprio porque é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Tem, ao mesmo tempo, a energia e a suavidade da verdadeira gentileza. A palavra de Deus, a Bíblia, diz: quem é tardio em irar-se vale mais que o valente, e quem domina sua alma vale mais do que quem toma uma cidade. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Mansidão era uma palavra usada para descrever o vento que abrandava o calor, o remédio que curava um porto domado. Todos esses casos implicam poder. O vento pode transformar-se em tempestade. Uma superdose de remédio pode ser mortal. Um cavalo pode soltar-se e fugir. Mas esse poder está sob controle. A pessoa mansa não precisa perder as estribeiras, pois tem tudo sob controle. Você vai ouvir aqui agora, em quinto lugar,
longanimidade. Colossenses capítulo 3, versículo 12. A palavra grega macrotímia significa o espírito que jamais perde a paciência com o próximo. Essa palavra é específica para falar sobre a paciência com pessoas. Macrotímia, longanimidade, é paciência estendida ao máximo. É suportar as ofensas sem retaliar. Macrotímia, longanimidade, é sofrer os maus tratos sem amargurar a alma. Sem amargurar a alma. Crisóstomo, o mais eloquente pregador dentre os pais da igreja, definiu macrotímia como o espírito que poderia vingar-se, caso quisesse, mas por fim se recusava a fazê-lo. É como o espírito que nunca retalia. Macrotímia, longanimidade, denota a mente que se controla durante um longo tempo antes de agir. Indica a longanimidade em sofrer injustiças ou passar por situações desagradáveis sem vingança ou retaliação, mas com a visão ou esperança de um alvo final. Essa virtude cristã estava em oposição à virtude grega. A grande virtude grega era megalopixia, que Aristóteles definiu como a renúncia a tolerar qualquer insulto ou injúria. Para o grego, ser grande era vingar-se, mas para o verdadeiro cristão, ser grande é renunciar à vingança. Quero que se lembre disso. Em sexto lugar, suporte fraternal. Não significa aguentar estoicamente o outro, mas servir para ele de escora, de suporte, levando com prazer a sua carga. Suportar não é simplesmente tolerar, mas amparar o fraco para que ele se levante. Em uma igreja espiritual, os cristãos mais fracos e débeis na fé se tornam fortes. Os tristes são consolados e os que enfrentam problemas e lutas são fortalecidos. O apóstolo São Paulo registra em Romanos capítulo 15, versículo 1, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Quero que se lembre disso. Em sétimo lugar, Colossenses capítulo 3, versículo 13, perdão. Não basta apenas deixar de retaliar. É preciso perdoar. Eu e você devemos perdoar, porque fomos perdoados. Eu e você devemos perdoar como fomos perdoados. Esse perdão deve ser recíproco, completo e restaurador, como o perdão de Deus.
quero que se lembre disso. Vou destacar aqui e agora 4 verdades importantes sobre o perdão. Eu e você devemos perdoar porque fomos perdoados. A Igreja de Cristo é a comunidade dos perdoados. Aqueles que são receptáculos do perdão devem ser canais do perdão. O perdão que recebemos de Deus é sempre maior do que aqueles que concedemos ao próximo. Na parábola do credor incompassivo, a proporção é de 10.000 talentos para 100 denários. 10.000 talentos são 1.000 vezes mais do que 100 denários. Jamais podemos sonegar perdão aos que nos ofendem, pois o perdão que recebemos de Deus é sempre maior do que o perdão que conseguimos oferecer. Quero que se lembre disso. Eu e você devemos perdoar, porque temos queixas um dos outros. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Ferimos as pessoas e elas nos ferem. Muitas pessoas sofrem por causa de outras pessoas que por causa de circunstâncias. Nós temos queixas uns dos outros, por isso o perdão é uma necessidade vital. Quem não perdoa não pode adorar ou ofertar. Quem não perdoa adoece física, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Quem não perdoa é entregue aos flageladores e verdugos da consciência. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente, a cura das memórias amargas. Quero que se lembre disso. Eu e você devemos perdoar, assim como Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Deus nos perdoa completamente, esquece os nossos pecados. Somente Deus lança as nossas transgressões nas profundezas do mar e as desfaz como a névoa. Assim devemos perdoar. Obviamente, quando a Bíblia diz que Deus perdoa, esquece, ele não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus se lembra de tudo e de todos. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, isso significa que ele não lança em nosso rosto aquilo que ele mesmo já perdoou. Deus não cobra novamente essa dívida. É assim que eu e você devemos perdoar. Perdoar é zerar a conta. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Quero que se lembre disso. Eu e você devemos perdoar reciprocamente. O perdão não é unilateral, mas bilateral. Devemos perdoar-nos uns aos outros. Quem ofendeu deve pedir perdão. É quem foi ofendido, e quem foi ofendido deve perdoar. Mesmo que o ofensor reincida no seu erro várias vezes, a ponto de precisar vir 7 vezes durante o dia pedir perdão, devemos perdoá-lo. O perdão recíproco não tem limites. Devemos perdoar, como diz a Bíblia, como disse Cristo, 70 vezes 7.
Quero que se lembre disso. Em oitavo lugar, Colossenses 3,14, amor. O apóstolo São Paulo orienta, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo isso, pode transmitir o pensamento de por cima de todas as demais roupas a serem vestidas. Esta é a mais importante das virtudes cristãs e age como um cinto que mantém unida as outras virtudes. As outras virtudes podem existir sem o amor, mas o amor não pode existir sem as outras virtudes. É o amor que coloca todas as outras virtudes juntas. O amor é cinturão que prende as outras peças do vestuário moral. O amor é o lubrificante que permite que as outras virtudes funcionem suavemente. O amor é a graça que liga todas as outras graças. O amor é o mais importante aspecto da vida do cristão. O amor é a evidência cabal do discipulado. O amor é a apologética final. Quer saber o que é a ortodoxia sem amor? Legalismo frio e repulsivo. Quer saber o que é a santidade sem amor? Farisaísmo reprovado por Cristo Jesus. Quer saber o que é a benevolência, beneficência sem amor? Exibicionismo egoísta. Quer saber o que é o culto sem amor? Formalismo abominável aos olhos de Cristo Jesus. Quer saber o que é a pregação sem amor? Apenas um discurso vazio. Quero que se lembre disso. O ágape, o amor cristão, é impossível. O ágape, o amor cristão, é impossível para o não cristão. Nenhum homem pode praticar a ética cristã até ser um cristão. Esse amor começa no lar, deve ser percebido no meio da igreja, alcança o próximo e atinge até mesmo os nossos inimigos. Quero que se lembre disso. Em nono lugar, gratidão. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Fique de olho aqui agora na Santa Palavra de Deus, a Bíblia. A gratidão é a rainha das virtudes. O povo de Deus precisa despojar-se de toda amargura e murmuração, encher a alma de profunda gratidão por tudo quanto Cristo fez em seu favor. A palavra grega eucharistos indica a obrigação de ser grato a alguém por causa de um favor obtido. A gratidão surge da graça de Deus e do que Ele tem feito. Gratidão, mudança de olhar. Quando muda o olhar, muda os resultados. Ouça agora. A santificação é possível mediante o uso dos poderosos recursos orientados por Deus. Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17.
habite ricamente em vós. A palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3, 16 e 17. Fique de olho na santa palavra de Deus, a Bíblia. Muitos benefícios advirão a você e ainda mais você vai ficar feliz. O apóstolo São Paulo menciona 3 poderosos recursos de Deus para nos conduzir à santificação. Em primeiro lugar, a paz de Cristo Jesus. Esta paz é a condição de descanso e contentamento no coração daqueles que sabem que seu Redentor Cristo vive. É a convicção de que os pecados passados já foram perdoados, de que o presente está sendo dirigido para o nosso bem, de que o futuro jamais poderá ameaçar-nos ou afastar-nos do Filho de Deus, Cristo Jesus. O reinado dessa paz ressalta ainda mais a necessidade de ter uma comunidade cristã convivendo em união e tolerância. Quero que se lembre disso. O chamado aqui é para não permitir que nenhum espírito estranho se infiltre nos relacionamentos dos membros da igreja, destruindo a paz. Essa paz é a paz de Cristo Jesus, porque foi Ele, Cristo Jesus, quem nos deu. Essa paz não é paz de cemitério, não é calmaria nem ausência de lutas. Essa paz nem mesmo é a presença de coisas boas. Essa paz é uma pessoa. Essa paz é o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Ele é a nossa paz. Essa paz não é apenas interna, é uma paz que reverbera nos relacionamentos. Quando você tem a paz de Cristo Jesus, tem paz uns com os outros, uma vez que eu e você fomos chamados em um só corpo. Eu e você não podemos ter a paz de Cristo Jesus no coração e ao mesmo tempo estar em guerra com os outros. Eu e você não podemos ter uma relação vertical correta com Deus sem estar com as relações horizontais acertadas. A harmonia da igreja é a expressa vontade de Deus para o seu povo. Quero que se lembre disso. A paz de Cristo Jesus é o árbitro em seu coração. O termo grego brabeuo, traduzido por árbitro, faz parte do vocabulário esportivo e refere-se àquele que preside o jogo ou distribui os prêmios. Quando você comete uma falta, o árbitro para o jogo e você é impedido de continuá-lo. Quando você
transgrede as regras é desqualificado para o jogo. O caminho para você viver retamente é designar a Cristo Jesus como o árbitro das suas emoções. Quando você transgride, ele, Cristo, levanta o cartão amarelo ou vermelho e lhe adverte. Quando a paz de Cristo Jesus vai embora do seu coração, você pode saber que alguma coisa está errada em sua vida. Quem obedece à vontade de Deus tem paz interior, mas ao sair de sua vontade, perde essa paz interior. Quero que se lembre disso. Assim, sempre que houver um conflito de motivos, a paz de Cristo Jesus tende a entrar e decidir o que deve prevalecer. Obviamente, você precisa ter cuidado com o perigo da falsa paz no seu coração. O profeta Jonas deliberadamente desobedeceu a Deus e refugiou-se no sono da fuga no porão de um navio surrado pela tempestade. Jonas tinha uma falsa paz. Quando você tem paz no coração, tem gratidão nos lábios. O apóstolo São Paulo ordenou: e sede agradecidos. É impossível ver um cristão fora da vontade de Deus louvando sinceramente a Cristo Jesus. Você se lembra quando o rei Davi encobriu seus pecados, perdeu a paz e a capacidade de louvar? Quando Davi confessou seu pecado, voltou a entoar os cânticos de louvores ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. Em segundo lugar, a palavra de Cristo Jesus, Colossenses 3,16. Os falsos mestres estavam tentando introduzir na igreja aos colossenses, na Ásia Menor, os falsos ensinos do gnosticismo, do legalismo, do misticismo e do ascetismo. Os falsos mestres estavam tentando harmonizar a palavra de Deus com seus ensinos heréticos, abomináveis. Para eles, a palavra não era suficiente. O apóstolo São Paulo, então, determina: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa ordenança é a mesma de Efésios 3,17. E assim habite Cristo nos vossos corações. Quero que se lembre disso. Vou destacar alguns aspectos. Se sente pronto para ouvir? Ser cheio da palavra de Deus. A Bíblia é um mandamento absoluto para todo o povo de Deus. A palavra grega enoikeio, habite, está no imperativo. Trata-se de uma ordem. Não ser um cristão cheio da palavra de Deus, a Bíblia, equivale a desobedecer a um mandamento apostólico. A palavra de Deus, a Bíblia, deve habitar ricamente e não pobremente em seu coração e sua mente. O analfabetismo bíblico hoje é assustador. Os púlpitos estão vazios da palavra de Deus. Está na hora de você saber dessa verdade. Ser cheio da palavra de Deus, a Bíblia, significa ser governado por ela. A palavra habitar
traz a ideia de habitar como dono da casa, não como um inquilino. Significa sentir-se à vontade em casa. Trata-se do morador que possui todas as chaves da casa e tem liberdade de ocupar todos os cômodos. Sendo assim, o que o apóstolo São Paulo ordena é que more em você, não como hóspede que passa um dia ou dois ali, mas como habitante de casa que jamais sai dela. Quero que se lembre disso. Ser cheio da palavra de Deus, a Bíblia, promove conhecimento bíblico. A igreja é uma agência do ensino da palavra de Deus, a Bíblia. Os cristãos devem ser cheios da palavra de Deus, a Bíblia, não para reterem todo esse conhecimento para si, mas para transmiti-lo aos outros. O cristão deve instruir uns aos outros. Quero que se lembre disso. Ser cheio da palavra de Deus, a Bíblia, desemboca em aconselhamento. A Igreja de Cristo deve ser uma comunidade terapêutica. Os cristãos devem aconselhar uns aos outros em toda a sabedoria. O cristão deve estar capacitado para esse trabalho do aconselhamento bíblico. O abandono desse princípio bíblico tem levado muitas igrejas a desviar-se para o engano de que o aconselhamento bíblico é insuficiente e ineficaz. É por causa desse fracasso da igreja que se vê tantos cristãos doentes emocionalmente, mentalmente e ainda mais espiritualmente. O cristão precisa de terapia e ainda mais de arrependimento. Quero que se lembre disso. Ser cheio da palavra de Deus, a Bíblia, deságua em música de adoração a Deus. A vida transformada por Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias, é orientada por sua palavra e expressa sua fidelidade e gratidão através de salmos, hinos e cânticos espirituais. O cristão deve cantar, porque o cântico é o transbordamento da felicidade da alma remida. O Evangelho de Cristo Jesus produz alegria de viver. O cristão espiritual canta, porque tem alegria de sua salvação. Uma breve investigação mostra rapidamente que não é fácil fazer uma distinção clara entre salmos, hinos e cânticos espirituais. É natural, porém, que ao pensar em salmos, vem à mente o saltério do Antigo Testamento. A palavra hino só aparece nesse texto e em Efésios capítulo 5, versículo 19. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em terceiro lugar, o nome de Cristo Jesus. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. O cristão deve viver pelo poder do nome de Cristo Jesus e para a glória de Deus. Nossas palavras e ações devem ser realizadas em nome de Cristo Jesus. Não deve haver
na vida do cristão contradição entre suas palavras e ações, entre seu comportamento na igreja e na sociedade em que vive. A vida toda é sagrada. Tudo o que o cristão falar e disser deverá ser digno do seu Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Cristo Jesus é preeminente em seu viver e por isso o cristianismo que ele vive é integral. Quero que se lembre disso. Todas as coisas são sagradas para ele, visto que ele pode fazer tudo em nome de Cristo Jesus. A totalidade da vida do cristão fica debaixo do nome incomparável, glorioso e majestoso de Cristo Jesus. O cristão deve interpretar a expressão em nome do Senhor Jesus como elemento ou esfera do agir. Nada indigno de Cristo Jesus pode ser feito. Nada inepto deve ser dito em associação íntima com Ele, Cristo, mas tudo deve ser feito de tal maneira que a santa presença e caráter do Filho de Deus, Cristo, não sejam ofendidos. Quero que se lembre disso. No momento que você faz algo por meio de palavras ou ações em nome de Cristo Jesus, está com isso reconhecendo sua autoridade. É por causa do nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, que o cristão tem autoridade de orar. Quero que fique conectado à oração, aqui e agora. Você vai ouvir agora relações humanas na família e no trabalho. Colossenses capítulo 3, versículo 18 a 4:1. A fé em Cristo Jesus muda não apenas indivíduos, mas famílias. Quem não é cristão verdadeiro no lar, dificilmente o será em outra parte. Não teremos igrejas santas, nem uma sociedade justa, se não tivermos lares bem estruturados. Nesse texto em apresco, Colossenses 3, 18 a 4:1, o apóstolo São Paulo fala das relações humanas na família e no trabalho. Não é a primeira vez que esse tema é abordado no Novo Testamento. Ele é um tema recorrente. Os relacionamentos familiares passam por grande crise em nossos dias. Fique de olho na análise dos princípios de Deus que devem reger os relacionamentos na família e no trabalho. Esses princípios podem ser esquecidos, rejeitados e até odiados, mas jamais destruídos, pois são os princípios de Deus para a sociedade saudável e justa. Os princípios gerais que regem os relacionamentos na família e no trabalho. Há 5 princípios que regem os relacionamentos na família e no trabalho e que vou compartilhar aqui agora. Se sente pronto para ouvir? Em primeiro lugar, Cristo Jesus concede ao cristão um novo poder. As outras filosofias morais, como o trem sem locomotiva, mas o cristianismo é um motor que te impulsiona, lhe capacita a viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Cristo Jesus
dá uma ordem e ainda mais dá poder para que essa ordem seja cumprida. Esposas e maridos, filhos e pais, servos e senhores podem ter novos relacionamentos fundamentados no poder de Cristo Jesus. Em segundo lugar, Cristo Jesus oferece um novo propósito. O grande propósito da família é viver todos os relacionamentos para a glória de Deus. Isto é, em nome de Cristo Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. A única maneira correta de explicar Colossenses 3, 18 a 4:1 é a luz de Colossenses 3,17. Em terceiro lugar, Cristo Jesus oferece novo modelo. Como noivo da igreja, Cristo Jesus é o modelo para os maridos, devotando o seu amor espontâneo, perseverante, sacrificial, santificador e cuidadoso à igreja. Como filho, Cristo Jesus submeteu-se ao Pai Celestial, bem como a seus pais terrenos. Como Senhor, Cristo Jesus serviu aos seus discípulos, a ponto de lavar-lhes os pés. Cristo Jesus é o supremo exemplo para os nossos relacionamentos na família e no trabalho. Quero chamar aqui agora a sua atenção para essa verdade. Em quarto lugar, Cristo Jesus oferece uma nova ética. A ética cristã não é recíproca, não tem dois pesos e duas medidas. A ética cristã não faz acepção de pessoas. A ética cristã não é a ética de que todos os deveres estão de um lado só. Não há desequilíbrio nem justiça. Há privilégios e responsabilidades para todos. O apóstolo São Paulo não realça o dever das pessoas à custa do dever dos maridos, dos filhos, a expensas dos pais, ou dos servos, a expensas do dever dos senhores. Fora da palavra de Deus, a Bíblia, não havia esse equilíbrio. Quero que se lembre disso. Esse conceito do apóstolo São Paulo foi revolucionário, visto que no primeiro século as esposas, os filhos e os servos não tinham direitos. Sob as leis e costumes judeus e gregos, todos os privilégios pertenciam ao marido e todos os deveres à mulher. No cristianismo, contudo, temos, pela primeira vez, uma ética de obrigações mútuas. No mundo antigo, os filhos não tinham direitos. Os pais podiam deserdá-los, escravizá-los e até matá-los. No mundo antigo, um escravo era apenas uma coisa. Não existia um código de leis trabalhistas. O cristianismo revoluciona a vida social, mostrando a reciprocidade dos direitos e responsabilidades. Quero que se lembre disso. Em quinto lugar, Cristo Jesus
nos oferece uma nova motivação. A principal motivação da esposa, do filho e do servo é agradar ao Senhor Jesus Cristo. As três figuras que indicam submissão apontam para a dependência do Senhor Jesus Cristo. Esposas, filhos e servos. Se somos servos de Cristo Jesus, por causa do Senhor, devemos obedecer. Obviamente, essa obediência não é absoluta. O cristianismo ensina que todas as relações são no Senhor Jesus Cristo. Toda a vida cristã vive em Cristo Jesus. Em toda relação, pai-filho domina o pensamento da paternidade divina. Você deve tratar seus filhos como Deus trata seus filhos e filhas. O que estabelece a relação patrão-empregado é que ambos são servos do único dono, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O novo nas relações pessoais, como as vê o cristianismo, é que Cristo Jesus se introduz nelas como fato que ele transforma. Quero que se lembre disso. Como se sente agora? Se sente feliz com a palavra de Deus, a Bíblia? Se sente feliz com a sua vida cristã? Se sente feliz com o perdão de seus pecados pelo sangue de Cristo Jesus? Se sente feliz com a vida eterna em Cristo Jesus? Se sente feliz conectado à oração? Ou não sente nada disso? Quer aqui agora entregar sua alma para Cristo Jesus salvá-la? Quer aqui agora pedir a Deus perdão dos seus pecados em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus? Só Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Só Jesus Cristo salva e ainda mais. Ele, Cristo, é a única solução para sua alma no momento de decisão. Em Cristo Jesus, seu destino é selado.